quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, aula de ciências, e nós vamos fazer uma revisão, tá? Assim como foi ontem a aula de português, vamos começar com a revisão. Mais uma vez, vai substituir a revisão da aula presencial? Não vai substituir. Mas é importante que vocês não esqueçam o que nós já temos trabalhado aí no meio do caminho, ok? Nós vamos começar a nossa revisão com o sistema solar, tá? Então, eu vou fazer assim um resumo básico para vocês de pontos que não podem ser esquecidos, tá? Pelo que é composto o sistema solar? Ele é composto pela estrela principal, que é o Sol, né? Conhecida como astro-rei, pelos planetas, né? Que são quantos planetas? São 8 planetas. E pelos seres menores. Que seres menores são esses? Os asteroides, né? Esses seres e os planetas, eles orbitam ao redor do Sol. O que é orbitar? Órbita, gente, é o nome do trajeto que esses corpos celestiais fazem no espaço. Quando nós caminhamos ou andamos para algum lugar, olha o nome, caminhar, andar, não é isso? Então, esse é o movimento que nós fazemos para nos deslocarmos de um lugar para o outro. Para os planetas e os seres menores, né, no espaço, se locomoverem, o nome desse movimento é órbita, e eles fazem isso ao redor do Sol. Esse movimento, gente, ele não é circular, porque ele não tem o formato circular perfeito. É chamado elíptico, vocês lembram que eu falei muito sobre isso em sala de aula? É um movimento elíptico, é quase circular, mas não chega a formar um círculo perfeito, né? Como eu falei, os planetas do nosso planeta são 8, né? Como a Terra. Então, eu vou falar aqui na ordem para vocês, coloquei aqui escrito: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Há também, gente, os planetas anões, nós já falamos sobre isso. Plutão, por exemplo, ele era considerado um planeta e já não é mais. Ele agora é considerado um planeta anão, né? Por que planeta anão? Primeiro, pelo tamanho. Se fala planeta anão, nós já imaginamos o quê? Que ele é bem pequeno, né? E segundo, eles não são capazes de limpar o próprio lixo em órbita. O que acaba acontecendo? Eles acabam colidindo com esse lixo, né, causando aí algumas perturbações gravitacionais. E até hoje, cientistas ainda não descobriram uma forma de limpar esse lixo espacial. Vocês lembram que não sei se foi na primeira ou na segunda semana de aula, que eu pedi para vocês fazerem uma produção de texto, dizendo que se vocês fossem inventores, por exemplo, inventores científicos, inventarem uma máquina ou alguma coisa que fosse capaz de limpar o lixo orbitacional? Vocês lembram dessa aula? Então, porque ainda não foi descoberta uma maneira de limpar o lixo do espaço. Para finalizar a nossa revisão com relação ao sistema solar, nós não podemos esquecer de um outro astro muito importante, que é a Lua, né? É o satélite natural da Terra, não é isso? E agora que nós já estamos mais para frente de alguns outros conteúdos, como história, nós sabemos que a Lua tem fases, não é isso? Mas aí já é história para outro conteúdo. Então, essa foi a revisão sobre o sistema solar. Vamos continuar com os demais conteúdos. Agora, nós vamos falar sobre o planeta Terra. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos que a Terra faz. Ela faz 2 movimentos, um chamado rotação e o outro chamado translação. Rotação é um movimento que dura 24 horas para ser finalizado, para ser completo. E esse movimento originaliza o quê? O dia e a noite, porque um dia inteiro tem 24 horas. Então, é um movimento no qual a Terra gira ao redor de si mesma, em torno de si mesma, né? A partir de um eixo imaginário, que eu já expliquei para vocês o que seria um eixo, até mesmo trabalhando simetria. Vocês lembram que eu trabalhei com vocês e relembrei com relação ao movimento realizado pela Terra? Então, vocês já sabem o que é eixo.
Eixo imaginário por quê? Porque não há uma demarcação no planeta dizendo que em algum determinado ponto há um eixo, mas eixo imaginário é o eixo no qual ela fica estática, né? O meio parado e fazendo esse movimento ao redor dela própria, que dura 24 horas, ou seja, um dia inteiro. E nós temos a translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? Ela, ao mesmo tempo que ela gira em torno de si mesma, ela faz a órbita ao redor do Sol. E essa órbita, esse movimento que ela faz ao redor do Sol, dura 365 dias e 6 horas. Ou seja, originaliza no nosso ano, não é isso? E essas 6 horas são compensadas como? De 4 em 4 anos. Aí vocês devem se perguntar, mas por que de 4 em 4 anos existe o ano bissexto? O ano bissexto é aquele ano em que fevereiro não tem 28 dias e sim 29. Vamos fazer uma conta matemática, né? O ano tem 365 dias e 6 horas. Vamos descartar o dias e trabalhar apenas com essas 6 horas. 4 em 4 anos. Então, nós vamos multiplicar 6 por 4, né? Porque essas 6 horas, elas são somadas 4 vezes. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Ou seja, 6 vezes 4, né? 6 horas vezes 4 anos, 6 horas 4 vezes, dá 24 horas. E 24 horas originaliza o quê? No ano inteiro? Não. 24 horas corresponde a um dia inteiro, não é isso? Então, de 4 em 4 anos é acrescido um dia no nosso calendário, que em vez de 365 dias, nós temos 366. Esse dia sendo compensado no mês de fevereiro, ok? A translação também dá origem a outra coisa muito importante, o nosso clima. Como assim, professor, o nosso clima? Porque ela dura 365 dias, ou seja, ela dura um ano inteiro. E é a partir desse movimento que nós temos as 4 estações do ano. A primavera, verão, outono e inverno. Por quê? Porque é a posição em que a Terra se encontra nesses períodos, né? No inverno, a Terra se encontra... No inverno... Começou. A Terra se encontra numa posição no qual nos proporciona um clima mais ameno, mais fresco, mais frio, né? No verão, a Terra se encontra numa posição de acordo ao Sol, no qual nós temos mais calor, né? Uma época mais quente. E as estações medianas é a primavera e o outono. Tudo isso por conta da translação, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão sobre a Terra e seus movimentos. Vamos para o próximo conteúdo. Vamos continuar nossa revisão falando sobre a matéria, tá, gente? A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Como assim? Aquilo tudo que é sentido, percebido, visto ou tocado, né? E a matéria, ela possui uma massa que é o peso, é o que tem, né, o que faz essa matéria ser existente. Por exemplo, como assim, professora? A matéria também pode ser aquilo que a gente não vê, mas a gente sente. Se você fizer isso, ó, você não sentiu o ar entrar? Sentiu, mas você viu? Você não viu, mas ele tá ali. Ele ocupa um espaço. Vocês lembram que a nossa colega Thaís fez uma experiência e mandou para nós vermos ela enchendo um balão? Então, com o ar dos pulmões dela, com o ar que estava dentro do organismo dela. Então, aquele ar ocupou um espaço no balão e fez ele se expandir, fez ele encher, né? Se o ar não existisse, ele não encheria o balão, não é isso? Então, o que acontece com a matéria? Ela passa por algumas transformações. Existe a matéria que passa para o corpo, que passa para o objeto. Como assim, professora? Isso está confuso. Vou explicar, tá? Vamos imaginar que a matéria seja um bloco de ferro. Tipo uma rocha, um pedaço de rocha, assim, um bloco de ferro, né? Como que ela se transforma em corpo? Quando ela é dividida, quando ela é quebrada, quando ela é fracionada, ok?
E como é que ela vira um objeto? Quando ela é trabalhada pelo homem, quando ela é lapidada, quando o homem faz algo para transformar esse corpo, né, no caso, em alguma coisa para uso. Então, aí se tornou um objeto, né? Então, vamos lá. A barra de ferro inteira, como se fosse uma rocha, não é isso? É a matéria. Ela vira corpo quando? Quando ela é transformada em barrinhas ou em partes. E como que ela se transforma em objeto? Quando ela se transforma em algo feito pelo homem, que pode ser vários tipos de objeto feitos de ferro, como, por exemplo, uma grade, uma janela de ferro, uma porta de ferro. Esses são objetos que são trabalhados a partir do quê? Da matéria e do corpo, não é isso? Só sendo que é o mesmo material. Só que essas coisas, né, para chegar a esse ponto, sofre o quê? Transformações, não é isso? Nós temos dois tipos de transformações, a transformação química e a transformação física. A transformação física é quando a matéria, no caso, o corpo, sofre transformações reversíveis ou irreversíveis, porém que não mudam os seus componentes, não mudam as suas características. Por exemplo, o papel. Se eu pegar um papel e rasgar ele ao meio, se transformou em alguma outra coisa, em outra substância, em outro objeto, só pelo fato de eu ter rasgado esse papel? Não, ele continua sendo papel, porque ele teve apenas uma transformação física. Deixou de ser um papel inteiro e passou a ser um papel em pedaços, um papel rasgado. Não é isso? Então, é uma transformação física. O corpo sofreu uma transformação física. Agora, uma transformação química. Vocês lembram da experiência que eu fiz com vocês? Da vela, dos estados físicos da matéria, que eu precisei riscar um fósforo? No fósforo, nós temos ali um exemplo claro de transformação química, não é isso? A partir do momento que nós riscamos, que ele entra em contato, né, ali com o fogo, ele pega fogo, e a principal transformação química que vocês podem perceber é a madeira pegando fogo. A madeira, quando pega fogo, ela apenas sofreu uma transformação física? Ela só foi quebrada, ela só foi rasgada, ela só foi arranhada? Não, ela pegou fogo. Ela pode voltar ao normal? Não, é uma transformação irreversível. Ela não tem como voltar ao normal porque ali foram criadas outras substâncias. Ela foi queimada. Não há nada que nós possamos fazer para que ela volte a ser aquela madeira saudável de antes, assim como uma árvore quando pega fogo, por exemplo. Então, essa é uma transformação química, quando há reagentes que se transformam em outras substâncias químicas a partir de algo, ok? Essa é a diferença da transformação química para a transformação física. Agora nós vamos falar um pouco sobre os estados físicos da matéria, né? Os estados físicos da matéria, eles sofrem alterações a partir de um denominador comum, que é o quê? A temperatura. A temperatura ela é essencial para essas transformações do estado físico. Vamos pegar aí a nossa querida água, né? Quando está muito, muito, muito frio, essa água vira o quê? Vira gelo. Ela estava no seu estado líquido, né? Ela estava mole, líquida. E quando a temperatura cai muito, quando fica muito frio, ela se condensa e vira gelo, né? Se nós pegarmos uma cambuquinha, por exemplo, a gente vai encher com a água da bica, que está no seu estado líquido, e vamos colocar no congelador, que está frio. Ela vai endurecer e congelar, né? Foi uma mudança de temperatura que, consequentemente, ocasionou o quê? A mudança do estado físico. Ela passou de um estado físico para o outro. Se eu pegar a água do congelador, esse gelinho, e colocar dentro de uma panela e acender o fogo, vai acontecer o quê? Ela vai passar do seu estado sólido para o seu estado líquido, porque vai derreter, e em seguida para o seu estado gasoso. Por quê? Essa água submetida a uma temperatura muito alta, ela evapora, e esse líquido, né? Porque ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, vai virar o quê? Vapor. Ela vai subir para a superfície
em forma de vapor, não é isso? Então, esses são os 3 estados físicos da matéria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da matéria, tá, gente? Quais são os componentes que formam esse ciclo, né? É o Sol, os consumidores, os decompositores, o solo e os produtores. O Sol, eles nos transmite o quê? Energia e calor, não é isso? Então, a partir da morte de um corpo, acontece o processo de decomposição, não é isso? E esse processo de decomposição é formado por fungos e bactérias, né? Que penetram no solo, gerando os sais minerais, gerando todos os nutrientes necessários para quê? Para a produção dos produtores, para que nasçam o quê? Os vegetais, não é? E esses vegetais, além de servirem como fonte de alimento, né, para outros seres, serve também para a manutenção da vida no planeta. Então, esses produtores são capazes de produzir o próprio alimento e alimentam outros seres, que são os consumidores, né? No caso, nós podemos citar o grilo, como nós vimos no nosso livro de ciências. A partir daí, nós trabalharemos a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é formada pelos decompositores, né, que são os fungos, as bactérias e tudo mais, pelos vegetais, que são os produtores, lembrando, produtores, eles são capazes de produzir o próprio alimento, eles não dependem de outro ser vivo para produzirem o alimento, para se alimentarem, né? Os consumidores. Nós temos 2 grupos de consumidores, os consumidores primários e os consumidores secundários. Os consumidores primários são os herbívoros, ou seja, os consumidores que se alimentam apenas de vegetais. Eles não comem nada além de vegetal. Os consumidores secundários são os carnívoros e os onívoros. Os carnívoros são os consumidores que comem, né? Eles se alimentam apenas de carne. Os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de vegetal, né? E nós temos outras classificações, como os hematófagos, por exemplo, né? Que são os insetos. Os insetos se alimentam de sangue, por isso são chamados de hematófagos. E nós temos os animais que são considerados insetívoros. O nome já diz, insetívoros vem da palavra insetos. Então, eles se alimentam de insetos, como o sapo, por exemplo. Na cadeia alimentar, nós podemos citar a teia alimentar, não é isso? Onde os produtores servem de alimento para os consumidores primários e os consumidores primários servem de alimento para os consumidores secundários. Um exemplo, um vegetal, por exemplo, o milho, né? Ele serve de alimento para o frango, para a galinha, não é? E nós, consumidores secundários, comemos o frango, comemos a galinha, não é isso? E assim o ciclo se estabelece. E na vida dos animais, isso é instintivo, né? Um animal se alimenta do outro para garantir a sobrevivência. Isso, né, dentro da classificação dos consumidores secundários, porque os consumidores primários se alimentam apenas de vegetais, como eu já falei. Vamos colocar um exemplo aí. A girafa, por exemplo, ela só come vegetal. Ela não depende de outro animal para sobreviver, ok? E dentro dessa cadeia alimentar, nós também podemos trabalhar o quê? Os predadores, né? E as presas. O que são os predadores e o que são as presas? As presas são os animais que são consumidos, que são caçados, né? E os predadores são os animais que caçam essas presas, que consomem essas presas, que matam os outros animais. Então, essas são as 2 classificações também. É importante vocês anotarem que são os predadores e as presas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre mistura. Gente, mistura, nós temos 2 tipos de mistura, a mistura homogênea e a mistura heterogênea.
Lembrando que a água, ela é conhecida como soluto universal, porque ela é capaz de diluir muitas substâncias, não é isso? O que é uma mistura homogênea? É uma mistura no qual nós não conseguimos detectar visualmente os ingredientes que foram misturados, ou seja, eles são diluídos, eles são absorvidos uns pelos outros e se transformam numa coisa só, né? Por exemplo, o sal na água. Se nós pegarmos o sal, que está no seu estado sólido, e colocarmos dentro da água, que é o soluto universal, vamos mexer, 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 e vai ter uma hora que esse sal vai desaparecer, porque ele vai diluir na água, né? E nós também temos as misturas homogêneas com matérias, né, no seu estado sólido, por exemplo, a receita de um bolo, né? Nós temos aí, misturamos farinha, ovo, sal, açúcar, água ou leite, enfim, manteiga, margarina. Tudo isso é misturado de uma forma que se transforma o quê? Uma mistura homogênea, porque todos esses ingredientes se misturam, né? Eles se fundem, eles se unem de uma forma no qual eles não ficam separados um do outro. A mistura heterogênea é o contrário. São elementos que não se misturam, como a água e o óleo, por exemplo. Eu já fiz essa experiência com vocês aqui também, né? A água e o óleo, dentre outras misturas, no qual fica essa diferença. Nós conseguimos enxergar as fases a olho nu, né? Se nós pegarmos um copo com água e jogarmos óleo, o óleo ele vai subir tipo umas bolinhas assim para cima e nós conseguimos enxergar os dois ingredientes, a água e o óleo, porque o óleo não é diluído, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da água. O nosso planeta é conhecido como planeta água porque a maior parte dele é formada por água, né? E de toda essa água existente, né, se nós olharmos a imagem do planeta, nós vimos que o azul predomina, ou seja, tem muito mais água do que terra, né? E 97% de toda essa água, ela é salgada, porque ela representa os mares, ela está presente nos oceanos, né, e nos mares. E apenas 3% é água doce, que são as águas dos rios, dos lagos, né? Das lagoas. Vocês lembram dos tipos de água existente? Então, eu fiz uma listagem aqui que é para não esquecer de nenhuma para falar para vocês, tá? Nós temos, ó, água potável, água poluída, água contaminada, água doce, água destilada, água mineral, água salobra e água termal, né? Na nossa aula de ciências, eu expliquei tintim por tintim, dei inclusive exemplos, né, práticos, vídeos práticos de cada tipo de água, como funciona, o que são, para que servem, não é isso? E inclusive os malefícios que algumas delas podem causar para o ser humano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da água. Nós já sabemos que a água se apresenta em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Só que podem ocorrer transformações entre um e outro. E nós falamos sobre eles e cada transformação tem uma nomenclatura diferente, né? Vamos relembrar os nomes desses processos, tá? Quando a água está no seu estado sólido, que passa para o seu estado líquido, se chama fusão. Por que se chama fusão? Porque ela sai do seu estado sólido para o seu estado líquido. Lembra das moléculas de água, de H2O, quando ela está no seu estado sólido, elas ficam agrupadas, quando elas passam no seu estado líquido, elas ficam mais separadinhas, nananã. Então, por isso se chama fusão. Quando ela passa do seu estado líquido para o seu estado sólido, se chama solidificação. O nome já diz tudo, né, gente? Solidificação, ela se solidifica, ela endurece. Nós temos também a vaporização, quando ela passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso, que o nome também lembra, vaporização, vapor, né? Quando ela está no seu estado líquido e a partir de uma temperatura alta, ela evapora, né? O processo de liquefação ou condensação, que é quando ela está no seu estado gasoso, que passa para o seu estado líquido, né? Nós podemos lembrar o quê? Da chuva, como é formada a chuva, que ela passa do seu estado gasoso, né? Encontra as nuvens
e ela se condensa, né, formando as chuvas. Nós temos a sublimação, que é quando ela passa direto do seu estado sólido para o seu estado gasoso. E a ressublimação ou sublimação inversa, que é o contrário, que é quando ela está no seu estado gasoso e passa direto para o seu estado sólido, né? Que eu dei até os exemplos da neve e do granizo para vocês. A partir da compreensão do conteúdo anterior, né, da revisão anterior, que são as transformações do estado físico da água, nós podemos entender melhor o ciclo da água, né? Que eu vou falar aqui para vocês mais uma vez como funciona esse processo. As águas dos oceanos, dos mares e das lagoas sofrem o quê? A evaporação por conta do calor do sol. E essa evaporação se dá o quê? Essa água ela se evapora e esse vapor sobe, né, para a superfície e ao entrar em contato com uma superfície mais fria, ocorre a condensação, né? Ela encontra as nuvens, elas formam as nuvens carregadas. Essas nuvens se carregam e quando elas estão pesadas, acontece a liberação, chamada precipitação. A liberação desse líquido que fica lá, né, condensado nas nuvens e elas caem em forma de chuva, neve ou granizo. Agora, qual é a diferença da chuva para a neve para o granizo? A chuva é porque essa água estava no seu estado líquido, né, nos oceanos, nos mares, lagos e lagoas, evaporou por conta da ação do calor do sol, subiu em forma de vapor. E lá, ela não tem uma temperatura fria suficiente para se condensar, se congelar. Então, ela desce, né, no seu estado físico líquido. Quando a superfície apresenta uma temperatura muito baixa, quando ocorre o processo da neve, né, ela desce em formas de... essas gotinhas de água elas vão se cristalizando, formando a neve. No caso do granizo, é quando essa água desce acumulada, ou seja, o líquido ele desce bem juntinho e se transforma em gelo no decorrer do caminho, né? No decorrer do caminho da nuvem até chegar aqui no solo. Então, esse é o ciclo da água. Esse ciclo, gente, não tem fim. Não tem fim, porque os mares estão aí, a água vai evaporando, sobe, se condensa, desce em forma de chuva, neve ou granizo e cai de volta na superfície terrestre. Quando cai na superfície terrestre, essa água é aproveitada de várias formas. Elas retornam aos oceanos, mares, lagos e lagoas, são absorvidas pelo solo, né? Beneficiando, assim, todo o processo do ciclo da matéria, né? Do ciclo da cadeia alimentar e tudo mais, porque tudo parte do sol, tudo parte dos vegetais e tudo mais. Então, esse ciclo, ele é contínuo. E os seres, eles liberam essa água. Como que eles liberam essa água consumida, né? Os animais, por exemplo, liberam essa água através do suor, da urina e das fezes. As plantas devolvem essa água a partir da transpiração. Creio eu que vocês lembrem de todos os exemplos que eu coloquei. Caso vocês notem, eu não lembro do exemplo tal que você falou aí. É só vocês entrarem lá no YouTube, no canal do 4º ano, né? Que tá tudo disponível lá. Caso vocês não encontrem, vocês me peçam especificamente que eu encaminho o link para vocês, tá bom? Essa foi a nossa revisão de hoje, de ciências, e nós iremos trabalhar essa revisão em aula. Ok? Preparem o caderno, preparem a caneta, que a aula hoje vai ser longa. Então, não quero preguiça. Ok? Mas vai ser divertido, vocês vão gostar. Um beijo e até o nosso encontro.